Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Amém? Todos estão comigo? Amém? Verso 2: Portanto, quando você der esmola, não anuncies com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Verso 5: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Só até aí. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus, Tu és fiel e maravilhoso. Tu és grande, verdadeiro, justo, fiel e digno. Que o Senhor possa derramar a sua unção sobre as nossas vidas e que juntos possamos sair daqui mais convictos do seu chamado. Em nome de Jesus, amém. A liderança de jovem me passou o tema chamado servir ou ser visto. Porque nós vivemos numa geração de vitrine. Tudo o que fazemos é acompanhado. Cada passo que a gente dá tem uma câmera te perseguindo. Tudo precisa ser visto, curtido, compartilhado. Agora imagine a seguinte situação, pense comigo. Alguém servindo na igreja há anos, todos os dias, mas sem ser notado. Ninguém percebe, nenhum elogio, nenhum destaque. Não falaram seu nome no púlpito, não sussurraram o seu trabalho, não sopraram o teu nome, não falaram bem de você, muito pelo contrário, não falaram nada. Como você se sentiria? Você continuaria servindo nessa comunidade? Essa é a pergunta. Você continuaria servindo ao Senhor sem ser elogiado? Você continuaria fazendo o que você faz sem receber nenhum tapa nas costas, nenhum obrigado? O reino de Deus não é uma vitrine. O reino de Deus é um altar. E no altar, meu irmão, é sacrifício. Sacrifício vivo. Na maioria das vezes, não vão te elogiar, muito pelo contrário. Vão descer além em você. E aí, você está preparado para continuar servindo o Senhor? Existe essa pergunta, que vai definir se você está maduro ou se você ainda está verde. Você serve porque ama a Deus ou porque você gosta de ser notado? Ian, que violão bonito, que som de violão. E quando não falarem nada para você?
Que barba bem delineada, brutal. Mas e quando não elogiarem o formato da tua barba, como você vai ficar? Porque no reino, meu irmão, não é visibilidade que valida o serviço, é a motivação do coração. E todos nós estamos fazendo o que fazemos por causa do Senhor, amém? A gente organiza som, bota essas coisas eletrônicas aqui para honrar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle. Jesus não confrontou apenas o pecado escandaloso, ele confrontou o coração religioso, que faz coisas certas pelos motivos errados. E nós não devemos chegar no nível desses fariseus em nome de Jesus. Fazer para ser visto, fazer para ser aplaudido pelos outros, e não para ser honrado por Deus. Qual que é o perigo de uma espiritualidade de vitrine? Volta comigo lá no verso 6, no capítulo 6, no verso 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Tenham cuidado, por quê? Essa é uma armadilha que a gente pode cair, porque é correto e necessário agir com justiça, mas sem usar esse agir para se autopromover. Os fariseus estavam fazendo isso. A glória de toda a justiça que eles faziam não era para Deus, eram para si. E quando tudo que a gente faz é a glória para nós mesmos, nós erramos o alvo. Se tudo que a gente faz é para nós, para levantar o nosso nome, o nosso status, está errado. Estamos aqui reunidos no nome, somente no nome de Jesus Cristo, para a glória dEle, não na nossa glória, irmãos. É a Ele que damos glória. Embora os discípulos devam ser vistos praticando obras, porque isso é natural, está inerente. Se você faz uma coisa boa, as pessoas vão ver a coisa boa que você está fazendo, aquilo que você está praticando. Mas você não deve praticar o que você pratica a fim de você ser notado. Tem muita gente dentro da igreja que quer arranjar um patrocínio. Você quer arranjar um patrocínio, varão? Você quer ser endorse da NIG? Que isso, varão? É um risco real. Porque é possível você fazer coisa boa, mas estar espiritualmente doente. E o que é estar espiritualmente doente? É você estar há muito tempo na igreja e você nunca leu a palavra de Deus completa. É você estar muito tempo na igreja e você não ora. É você estar dentro da igreja e você não saber o que é pecado e o que é santidade. É você estar dentro da igreja e você se diz um jovem cristão, mas saiu lá na rua, você começa a dar em cima das meninas. Não ri, varão, em nome de Jesus. Eu olhei para ele e estava assim, ó. Qual que é o seu combustível? Olhe para mim, qual que é o seu combustível? Jesus Cristo. Mas para muitas outras pessoas, para os fariseus, o combustível deles era a validação das pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus, não dependa do elogio de alguém para servir fielmente ao Senhor. Porque aquele que vê todas as coisas sabe da motivação do seu coração. E se você está entregando o seu coração, todo o seu coração para Ele, pode ter certeza que Jeová vai bradar na sua vida. É nisso que eu creio. Porque se o combustível da nossa vida é o elogio do outro, a gente já perdeu a recompensa. Já pensou, Zezé, se toda vez eu fico, ô Zezé, como você é lindo, Zezé, como você é maravilhoso. O melhor instalador de ar-condicionado de São José do Rio Preto. Já pensou, você fica assim toda hora? Que encheção de saco. Mas o Zezé nem é bonito nesse tanto. Olha a cara dele cheia de espinho, igual a minha.
Uma espiritualidade que procura ser notada pelos homens com o objetivo de receber aprovação humana, em vez de se revestir de humildade, se torna soberba. Alguns exemplos. Olha o exemplo. Servir no ministério para ganhar espaço. Não, eu vou me tornar diácono, porque aí depois que eu me tornar diácono, o pastor vai ver a minha eloquência e vai me colocar para pregar. Ah não, eu vou fazer uma coisa que eu fique próxima do líder de louvor, porque ele vai ouvir o tom da minha voz, automaticamente ele vai me inserir no ministério. Que isso, meu irmão? Que isso? Tem alguma coisa errada. Outra coisa, querer mais o microfone do que o secreto. Querer mais aparecer na plataforma do que servir o irmão. Qual é a nossa motivação? O problema não é ser visto. O problema é precisar ser visto para continuar. Nossa! E eu falo o seguinte, como a palavra diz e como Jesus disse. Se a gente vir para receber aplauso dos outros, a gente já recebeu a recompensa, que é receber o aplauso. Se você vem para ser elogiado, você já recebeu a sua recompensa, porque você vai ser elogiado. Mas, meu irmão, de que adianta você ser elogiado diante dos homens e chegar diante de Deus e Jesus com o livro da vida aberto, olhar para você e falar assim: sai daqui que eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Eu não te conheço. Como que nós conhecemos a Deus, irmãos? Palavra de Deus. Verso 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim do quê, gente? De ser o quê? Notado pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Eu só sou um carteiro, eu só entrego a mensagem. As três principais práticas dos judeus piedosos daquela época era dar esmola, orar e jejuar. Ajudar o próximo era normal para eles. Mas qual que é o problema? Eles ajudavam e ficavam, ó, ajudei fulano de tal, viu? Ora, ajudei Joãozinho a encher o pneu da moto dele. Muitas vezes estamos assim em 2026. Nós fazemos boas ações e a primeira coisa que a gente faz, a gente posta uma selfie no Instagram e diz, boa ação que eu fiz. O Russell Champlin, ele vai falar sobre essa tocação de trombeta. Se ela é literal ou se ela é simbólica. E ele chega à conclusão de que os estudiosos dizem que é simbólico. É você ficar falando que você faz boas ações, não porque você ama a Deus, mas porque você quer impressionar o outro para mostrar o quanto você é bom. Isso é terrível. Dar esmola, veja aqui, ó. Portanto, quando você der esmola, olha o que está escrito no texto, quando, espera-se isso do discípulo, espera isso do homem e da mulher de Deus, não é se deres esmola, que é uma possibilidade, uma probabilidade, não, quando? Porque isso parte do princípio daquilo que você é. Quando você é crente, você doa não para ser salvo, mas porque você já é salvo, amém? Então, quando você der esmola, porque é uma prática recorrente, você não vai fazer isso para se mostrar diante das pessoas, entendeu? E tem gente que faz isso hoje dentro da igreja. Olhe, eu sou o maior dizimista da igreja, você não pode falar assim comigo.
O senhor não tem o direito de me exortar, de me admoestar em amor, porque eu sou o maior dizimista da igreja. A sua prebenda vem porque eu dizimo. Meu irmão, misericórdia. Isso aí é orgulho. Um coração verdadeiramente transformado. Os seus atos são atos de misericórdia, são atos de compaixão. E é o Senhor que recompensa cada um de nós, amém? Essa misericórdia, meu irmão, não pode ser ostentatória. Tem muita gente fazendo boa ação, tá? E para causar engajamento, está publicando como Reels no Instagram. Olha, vim ajudar essa família que estava precisando. Aí coloca uma musiquinha no fundo. Santo, toda criança. Aí vê os irmãos tudo ajuntando. Não que isso seja errado, irmão. A amada pegou uma flecha ali, ó. Meu Deus do céu. Pegou uma flecha. Estou dizendo que isso é bom. É agradável. Mas será que está com a motivação certa? É só a minha pergunta. Vamos resumir essa pregação numa frase. Será que estamos com a motivação certa? Servir ou ser visto? Porque se você vem para ser visto, você já recebeu a sua recompensa. Uma outra palavra. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga. Esse termo hipócrita, ele significa alguém que atua, alguém que está num teatro, alguém que está vestindo uma máscara, alguém que não está cumprindo a sua função, alguém que não está sendo ele mesmo. Então o fariseu religioso, ele vestiu uma máscara de piedade, mas só que por dentro o coração estava podre, ranzinza, reclamão. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Será que nos reunimos para agradar o nosso próprio ego? Ou nos reunimos para levantar o nome soberano do Senhor que cura todas as feridas, que nos livra das tribulações? A salvação não vem pelas boas obras, mas é para as boas obras. Meu irmão, se você é crente, regenerado, remido pelo sangue de Jesus, é natural que se faça boas obras, tá? Porque um coração no altar vai se compadecer do próximo e você vai ajudá-lo. A graça é a causa da salvação e a fé é o instrumento que a recebe. E as boas obras são um fruto natural que resulta. Agora deixa eu falar um negócio forte para você. Grava isso aí nas tábuas do seu coração. O fariseu vive de palco, o discípulo vive de presença. Fariseu evangélico contemporâneo precisa de microfone, palco e câmera. Discípulo verdadeiro só precisa de Jesus Cristo no seu quarto. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Glória, Senhor. Verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha só a motivação dos homens orarem. Eles não estavam orando porque, irmãos, vamos buscar ao Senhor porque Ele é poderoso, Ele pode fazer novas todas as coisas. Não, eles gostavam de ficar em pé na sinagoga, que é um lugar público, para ser visto pelos outros. Olha a motivação deles. Será que a nossa motivação não está igual?
Me assusta quando irmãos na fé dessa comunidade ficam batendo com os outros em palavras, porque ele não faz parte do corpo, só vem o dia que quer. Chega aqui, reclama de tudo, não ajuda com 1 centavo para contribuir com nada. Chega em casa, joga no tigrinho, reclama de tudo e ainda fala assim: o irmão Rogério não me cumprimentou com a paz do Senhor. Está vindo para a igreja para quê, irmão? Para ser cumprimentado pelo Rogério? Já pensou? Irmãos, olha para mim. Se a nossa motivação for essa, não estou dizendo que você não tem que ter cordialidade, você tem que ter sim. Tem que cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mas tem dia, irmão, que está tão corrido que não tem como cumprimentar o irmão. Aí o irmão chegou: estou bravo com você, pastor Diego. Eu falei: por quê? Porque você não me deu a paz do Senhor, você passou correndo do meu lado. Irmão do céu, eu falei: me perdoe. São 400 coisas na nossa cabeça. O culto está para começar, é ajustar som, ajustar instrumento, recados que nós temos que dar. Me perdoe. Qual é a motivação? Será que o irmão não enxerga o nosso lado? Mas em nome de Jesus, Deus conhece o coração de cada um aqui. Amém? Deus conhece. E a gente pensa que a presença de Deus está limitada ao templo. Sabia disso? Tem gente que se comporta de um jeito lá fora e se comporta de outro aqui, meu irmão. Mas você abriu os seus olhos, Jesus já está ali contigo. O Salmo 139 vai falar: para onde me esconderei de ti? Se eu fizer minha cama no abismo, tu estás lá. Se eu subir no topo de uma montanha, tu estás lá também, Senhor. No ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Olha só que salmo profundo. E nós achamos que nós podemos fugir do Senhor. E outra, que nós podemos enganar o Senhor com as nossas ações. Olha para mim. Você pode me enganar. Você pode enganar a igreja, mas o Senhor você não engana. Isso é forte demais. Ao Senhor ninguém engana. Você disse que adora Jesus. Por quê? Para quem? Qual o objetivo? Está disposto a servir? Saiba que o caminho para a glória tem dificuldades. A gente pensa que se a gente se converte ao Senhor, automaticamente uma blindagem espiritual vai acontecer e nós não vamos ter mais nenhum problema. Mas não é isso que acontece. João 16:33 vai falar: no mundo vocês terão aflições. Rasga o livro de Jó então, da Bíblia. Tem gente que está fazendo isso, sabia? Quer deixar só o livro de Provérbios e rasgar o livro de Jó, porque fala de um homem de Deus que passa pelo sofrimento. O secreto revela quem realmente somos, porque no secreto não há plateia, não há aplauso, não há pessoas gritando glória do seu lado, não há imagem para manter, só é você, Deus, e você derramando seu coração. Você já fez isso? Quando a gente só serve quando é reconhecido, a gente não entendeu o evangelho ainda. O cristão maduro sabe que não precisa de palco para permanecer fiel, porque a sua motivação não é o aplauso, é o amor de Jesus que foi derramado no madeiro naquela sexta-feira sangrenta, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nos motiva, irmãos. É isso que move o nosso coração, é isso que nos queima, é isso que nos engaja, é isso que nos coloca na obra. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Jesus que proclamamos. A oração não nasce da obrigação, irmão.
A oração nasce de um coração apaixonado e remido. A oração nasce da intimidade. Por exemplo, você não precisa fazer força para dizer te amo para a Gabi. Você não precisa fazer força para falar bom dia para ela. É espontâneo, é natural. Porque tem intimidade. E o que falta para nós, irmãos? Intimidade com o Senhor, secreto. Você derramar o seu coração diante de Deus. Tudo bem que nós temos líderes positivo para nos ajudar, positivo para nos engajar na obra, amém. Mas sabe o que vai manter a chama do teu coração acesa? É você no secreto, derramando as suas imperfeições, os seus defeitos, aquilo que você precisa mudar, diante daquele que pode fazer novas todas as coisas. Só Ele sabe, meu irmão. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o pai que vê em secreto, o que o pai vai fazer, irmãos? O que o pai vai fazer? O pai vai o recompensar. Deus não fica impressionado com eloquência, porque Deus se move na nossa sinceridade. Você tem sido sincero? Você tem sido honesto diante de Deus? O problema é quando às vezes a gente só se lembra de Jesus no fim de semana, por causa do culto de jovens. O problema é que a gente só se lembra de Jesus no culto de domingo, quando o pastor diz, vamos ler a palavra. O aplicativo da Bíblia aparece no teu celular, aplicativos que você não abre faz tempo, está lá, Bíblia. Vixe. Quer apagar esse aplicativo? Porque faz tempo que você não abre, irmão. Misericórdia. Quem é o dono da sua devoção? Por que você faz o que faz, na hora que faz, no momento que faz? O dono do coração dos fariseus não era o Deus Todo-Poderoso. O dono dos fariseus era o reconhecimento das pessoas. E nós não somos assim, amém? Nós não somos assim, amém? Nós não somos como fariseus contemporâneos. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Estava assistindo um podcast esses dias do Jesus Cop. E na época um irmão fazia um seminário onde o Dr. Russell Shedd dava aula. Se você não conhece quem que é o Dr. Russell Shedd, depois você procure. O irmão era tão violento que ele fazia devocional no Novo Testamento grego. Que maravilhoso, hein? E ele falou, nossa, Dr. Russell Shedd, que prazer, que satisfação ser um aluno teu. Vamos marcar um dia para a gente orar? Ele, amém, vamos sim, vamos lá na minha sala que vamos orar. Chegou no dia, Dr. Russell Shedd dobrou o joelho junto com os meninos. E ele disse, fala, Senhor. Mais de 1 hora assim, de joelho, chorando, aos meninos, aluno olhando para ele. Continua. Depois de mais de 1h30 de oração, o Dr. Russell Shedd se levanta e fala, Jesus, muito obrigado. Irmãos, que oração maravilhosa. Deus falou comigo, falou com vocês. Eu não sei quanto a você, mas isso me impacta demais, porque é o que está escrito no texto. Às vezes a gente acha que a nossa muita eloquência vai impressionar Deus. Meu irmão, como que a gente vai impressionar o onipotente, o todo-poderoso? Não tem como.
que nós pedimos como igreja? Seja sincero. Estava até comentando com os meninos um dia lá na sala do som. Tem um irmão do CTMDT que a gente chamava ele, o apelido dele é Hermano, Luiz Cláudio Jacinto. Mais de 40 anos de evangélico. E ele ensinou uma oração para mim que eu faço até hoje. Que eu não costumava fazer, que é: Senhor, eu preciso de mudança. Porque eu pensava que porque eu me converti lá em 2009, eu não precisava mais. O batismo já fez isso comigo. Não. Esse irmão, pela oração sincera dele: Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, me transforma, porque meu coração, ele só vê o mal. Eu só vejo a coisa ruim, me ensina a ver a coisa boa, Senhor. Eu preciso de transformação todo dia. Depois de orar com esse irmão, eu comecei a pegar isso e aplicar na minha vida. Que eu preciso de mudança todo dia. Não é porque a gente se converteu que a gente tem uma blindagem, que a gente vira anjo. Meu irmão, impecabilidade, glorificação é só quando Jesus rasgar o céu com o cetro de ferro. Até lá nós vai passar muita luta. Vai ser complicado, vai ser terrível, mas nós estaremos em santidade. E quando chegarmos no grande dia, nós ouviremos o nosso nome e entraremos para cear na boda do Cordeiro. Dê um glória a Deus, porque Ele é fiel e justo. Sabe o que o fariseu quer? Ele quer ambiente para orar bonito. Se não tiver um teclado no fundo, ele não ora. Se não tiver um tangedor, ele fica louco. Não, irmão, não é isso. Quem aprende a viver no secreto não precisa de ninguém olhando. Ah, meu irmão, nós queremos esse lugar. Certa feita o irmão chegou para mim e falou assim: você está fazendo muita música e ninguém está ouvindo, ninguém está nem aí para você. Eu falei: claro que está, tem um que ouve. E eu nem escrevi ainda, ele já sabe o que ele vai ouvir. Você está fazendo essas poesias aí para quê, meu irmão? Ele lê todas as poesias que eu faço no secreto, porque é para ele. Ele sabe do meu coração. Eu não preciso publicar minha poesia para saber que ele ouviu e recebeu. Ele sabe de tudo. Mas tem muita gente que não quer viver pela plateia de um. Ele quer viver a plateia de, que coisa grande. Eu só vou no culto quando tem mais de 50 pessoas. Terrível, irmão. Qual a nossa motivação? Só culto de ser, porque tem mais gente, né? Terrível. É no secreto que a nossa identidade é firmada em Jesus Cristo. E é no secreto que a gente deixa de buscar a validação das pessoas. Ah, meu irmão, não espere de mim te elogiar para você ficar bem, não. Puxa vida. Você já tem a aprovação de Jesus porque você foi salvo e remido pelo sangue dele, irmão. Ele já te trouxe ao lugar de cura e libertação. O que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Qual que é a nossa motivação? O nosso serviço nasce da identidade que nós temos nele. Abre lá comigo, Colossenses 3, 23 e 24. O contexto desse versículo é um contexto que Paulo está escrevendo para escravos. Mas olha o que Paulo diz para os escravos: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo, meu irmão. Eu conheci gente
que era só fiel na igreja porque o pastor estava na vista. O pastor Luiz ficava na cola desse irmão. O pastor Luiz saía de vista, ele corria para a cidade do pecado. Mas corria com força mesmo. O Zezé conhece ele. Conhece. Para quem não sabe, o Rogério é o membro fundador da Igreja Apostólica IADA. Ele chegou na igreja quando ele tinha 9 anos de idade. Ele sabe de tudo. Tudo que o pastor fala de testemunho dos anos 90, ele sabe. Que ministração maravilhosa para o coração daqueles que eram... Olha o contexto, é escravidão, tá? Paulo está validando a escravidão? Não, irmão. Mas na época que Paulo escreveu, havia. Ele está dizendo para o escravo: olhe, sirva o seu senhor como a Deus. E serve para hoje, para nós hoje. O nosso valor não está na nossa visibilidade, nem na posição que a gente ocupa, mas sim para o destinatário do nosso esforço. Está fazendo para quem? Quem é o dono da sua afeição? Hoje, talvez, eu e você estejamos sobre um sistema de servidão, necessidade de validação, cultura de comparação, busca de relevância e reconhecimento. Mas o Evangelho redefine tudo isso. O serviço não é para quem vê. O serviço é para quem é feito. Qual que é a nossa motivação, irmãos? Lá em João 13, Jesus se levanta da mesa e toma uma toalha e lava os pés dos discípulos. Ele não serve porque ele precisa provar algo. Olha como eu sou bom, olha como eu me dou. Não, mas porque ele sabe de onde é e ele sabe para onde ele vai. Então, para quem sabe para onde vai, não precisa ficar recebendo palavras e elogios. Meu irmão, se a gente viver por isso, a gente vai perecer. Porque às vezes, meu amigo, eu não vou dar o elogio que você espera, porque eu sou falho, eu não vejo as coisas. Mas aquele que vê tudo, sabe da tua motivação. E ele vai derramar recompensa sobre os nossos corações. Quem crê nisso diz amém. Ele é fiel. Então, irmãos, a identidade precede o serviço. Jesus sabia quem ele era e por isso que ele lavou os pés do discípulo. Lembrando que lavar pés na época de Jesus era uma prática de escravo. Era o escravo que fazia isso. O que ele faz? Ele lava. O Pedro ainda fica com o pé atrás: Senhor, não podes fazer isso comigo. Não faça isso comigo. Jesus responde: Simão, mas se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Aí Simão responde: então lava o meu corpo todo, Senhor. A pergunta é: nós queremos ter parte com o Senhor? Porque se ele, em toda a sua glória, se esvaziou por completo, entrou na humanidade, sofreu, chorou, teve fome, meu irmão, você acha que Jesus não se compadece e sabe das nossas dores, das nossas necessidades? Um exemplo. Eu não abro mão da tecnologia. Está aqui, ó. Uma coisa que eu gosto muito, tecnologia, ajuda demais. Microfone. Até a própria Bíblia é uma tecnologia. Essa disposição entre capítulos e versículos é uma tecnologia. O formato de livro é uma tecnologia, porque era um rolo antigamente. Abrimos mão disso? Não. Não é melhor ler a Bíblia assim do que em rolo?
Não tinha versículo e capítulo como nós estamos acostumados. Nós não abrimos mão de coisas simples. E Jesus abriu mão da sua glória para estar conosco. Não é forte isso? Quando entendemos que servimos ao Senhor, até as tarefas mais simples ganham a eternidade. E o coração encontra liberdade para servir com alegria, constância e sinceridade. Eu quero te chamar para esse momento. Sinceridade, fique de pé, eu quero orar por você.